Boa tarde, galerinha. Meu nome é Júlio César e nós vamos ter uma aula sobre o metabolismo energético das células. Primeiramente, nós temos que saber o que são processos endergônicos e processos exergônicos. Endergônicos são processos que absorvem energia e exergônicos são reações, reações que liberam energia. Nessas reações, os reagentes possuem mais energia do que os produtos, e a parte da energia dos reagentes é liberada na forma de calor nos exergônicos. Nos endergônicos, são reagentes que têm menos energia do que os produtos. A fotossíntese e a quimiossíntese são processos endotérmicos, a respiração e a fermentação são processos exotérmicos. Temos nas células um processo de exergônico que ele libera energia para realizar o processo endergônico, ou seja, um acoplamento de reações. Quando o exergônico libera energia, o endergônico vai absorver energia para fazer a sua reação, para ocorrer a sua reação. Essa substância comum que para ocorrer esse tipo de reação é chamado trifosfato de adenosina, ou adenosina trifosfato, com a abreviação de ATP. O ATP ele é uma moeda energética que é usada para como se posso dizer, gasto em qualquer momento, como uma moeda de energia. Então temos o ATP é formado de uma base nitrogenada, adenina, uma ribose e o fosfato, que podemos ser adenosina monofosfato, adenosina difosfato, adenosina trifosfato. Vamos falar agora sobre a fotossíntese. Nós sabemos que a fotossíntese ocorre em todos os seres autótrofos, no caso, todos os seres autótrofos. Vamos citar as plantas. A fotossíntese ela está comumente ligada à respiração, porque eles fazem essa troca. A fotossíntese, o diferencial da fotossíntese é que ela faz a produção do oxigênio e da glicose, que vai ser mais na frente. Nós vamos falar sobre a respiração, para que vai servir essa glicose. Nós temos o processo da fotossíntese. Temos a fase clara e a fase escura. A fase clara é chamada também etapa fotoquímica. Na fase clara ocorre na presença de luz. Temos a fase fotoquímica, a fotofosforilação, ou seja, adição de fosfato em presença de luz, Então temos aqui a etapa fotoquímica, fotofosforilação. Então também temos aqui a fotólise da água, que é o que? Na quebra dessa água pela luz, localiza, já está para participação das enzimas localizadas no tilacoides, dentro dos cloroplastos. Nessa quebra, a liberação do oxigênio para substâncias e transferências do hidrogênio para receptores denominado NADP, que é nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, originando assim o NADPH2 mais H+. Então temos essas duas etapas primordiais, que é a fotofosforilação e temos a fotólise da água, ocorrendo aí no tilacoide. Aí temos uma parte bem importante, que esses produtos da etapa fotoquímica, que é a fotofosforilação, mais fotólise da água, que vai ser o O2 liberado pela planta para o ambiente, que vamos ter que é feita na equação da fotólise da água, que é a água mais o NADP, vai liberar o NADPH mais H mais o O2. Também temos o NADPH2 e o ATP.
que são os três. Resumindo, nós temos o O2, o NADPH2 e o ATP, que serão usados na fase escura da fotossíntese. Na fase escura, nós temos aqui o ciclo de Calvin-Benson, ou seja, a formação de carboidratos, falando em fixação do carbono, que é essa participação do CO2 e das moléculas transportadoras de NADPH provenientes da fotólise da água. Temos então em resumo de duas etapas: a fotofosforilação, a fotólise da água e ciclo de Calvin, que é a presença do carboidrato, presença dos carboidratos da fixação do carbono. Isso ocorre no estroma do cloroplasto, correto? Então vamos aqui relembrar. Etapa fotoquímica, tilacoide. Etapa escura ou etapa química, estroma. Isso na fotossíntese. O que vai ocorrer? Vamos somar todos e tirar as partes iguais. Vamos ficar com uma equação de H2O mais CO2 na presença de energia, mais a luz, no caso, e a clorofila, que vai formar a glicose, a água e o oxigênio. A glicose vai ser essencial para a nossa respiração e o oxigênio também é essencial, crucial, essencial para a nossa respiração. Bom, galerinha, aí foi uma parte da fotossíntese. Nós temos agora a quimiossíntese. Vamos fazer uma síntese da quimiossíntese. É um processo que a energia é utilizada na formação de compostos orgânicos a partir do gás carbônico e água, provém da oxidação das substâncias inorgânicas. Resumindo, é uma substância inorgânica reduzida mais O2, vai oxidar a substância inorgânica, ok? Nessa oxidação da substância inorgânica, ele vem com uma energia que é o CO2 mais H2O, que vão formar o CO2 mais H2O. Nisso, com CO2 ou mais H2O, ou a água, obviamente, vai formar matéria orgânica mais o oxigênio. A quimiossíntese é realizada por alguns tipos de bactérias, que é as bactérias quimiosintetizantes. Como os principais é a ferrobactérias, que utiliza a energia proveniente da oxidação de compostos de ferro para a síntese de matéria orgânica, né? Também a mais famosa é a nitrobactérias, que são provenientes da oxidação do amônio, que é o NH3, e dos nitritos, que é o NH2-. Temos das nitrobactérias, temos os nitrosomonas e temos o nitrobacter. Nitrosomonas transformam o amônio em nitrito, que vai ser o amônia mais oxigênio, formar o nitrito mais a água mais a energia. De novo, o amônia mais oxigênio, que vai oxidar o amônia, vai formar uma substância inorgânica oxidada, que vai ser o nitrito, a água mais a energia. Olha, vê que poderia ser a água ou o CO2. Então vai ficar a água mais a energia, o nitrito. Aí nesse nitrito vai ser a nitrobacter. São dois tipos, são duas equações para esse processo, que vai ser o primeiro na presença das nitrobactérias nitrosomonas, e na segunda, depois que ocorrer a formação do nitrito mais água e energia, vai ocorrer a quimiossíntese dessas nitrobactérias. Na presença dessas nitrobactérias vai ocorrer pela bactéria Nitrobacter, que vão transformar o nitrito em nitrato. Então vai ser o nitrito mais o oxigênio, vai de novo oxidar e formar o nitrato mais energia. Aí já fica a matéria orgânica mais energia. Aí temos aqui um resumo
da quimiossíntese. Resumindo, fazendo uma síntese da quimiossíntese, ou síntese da quimiossíntese. Temos substância inorgânica mais oxigênio, vai formar uma substância inorgânica oxidada mais energia, formando, como pode ser o CO2 juntamente com o CO2 ou a água, vai formar uma matéria orgânica mais oxigênio. Então temos as ferrobactérias e nitrobactérias, as nitrobactérias, que são as mais comuns, vão ocorrer a quimiossíntese através das bactérias nitrosomonas e as nitrosomonas de amônio para amônia para nitrito e nitrobacter de nitrito para nitrato. A respiração aeróbia, olha, a mais esperada. Temos 3 processos. A respiração aeróbia ocorre primeiramente pela glicólise, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. A glicólise é um processo anaeróbio, ou seja, ele não precisa de oxigênio, ele não precisa na presença de oxigênio, ou seja, ocorre no citosol da célula. Então, ocorre no citosol da célula. Temos que a glicose, inicialmente, são 6 carbonos. Vão liberar ali, para começar a ocorrer o processo, a reação, vai precisar de 2 moléculas de ATP, que vai formar o gliceraldeído 3-fosfato, ou seja, 2 moléculas de 3 carbonos ligadas a um radical de fosfato. Ok, né? E depois desse gliceraldeído 3-fosfato, vai sofrer ali uma redução de NADH mais H+, mais 2 moléculas de ATP. Ou seja, esse gliceraldeído 3-fosfato vai se reduzir em piruvato, com 3 carbonos. Então forma-se 2 moléculas de piruvato, 2 de NADH, mais 2H+, e 4 ATP. Ali no saldo dos dois, mas o saldo da glicólise, o saldo total da formação do piruvato é de 2 ATP. Nós temos esse hidrogênio, o NAD, para quem não sabe, nicotinamida adenina de nucleotídeo, é um transportador de hidrogênio. Então, muitas pessoas escrevem NADH mais H+, outras NADH2. Tanto faz, o saldo é de 2 ATP. O piruvato, então, entra na mitocôndria, onde se inicia a sequência de reações que dependem do oxigênio, que é o ciclo de Krebs, que é na matriz mitocondrial, e o cadeia respiratória, que é na crista mitocondrial. Ok, temos a glicose, sofreu a quebra, glicólise, saldo de 2 ATP. Essa glicólise, ela vai sofrer outra redução, ela vai sofrer uma redução, né? Que redução do CO2 na de H2O, que vai formar o acetil, 2 carbonos. Ok, desses 2 carbonos, esse acetil ele vai receber uma coenzima A. Dessa coenzima A vai ficar acetil-CoA ou acetil-coenzima A. E essa acetil-coenzima A vai entrar no ciclo de Krebs. Ele vai olhar 4 carbonos lá, bonitinho. Ele vai se formar com os 4 carbonos. Então vai formar o que? Vai formar o citrato. O citrato, 6 carbonos. Ao longo do ciclo, o citrato perde 2 carbonos na forma de CO2 e 8 hidrogênios, que são captados por NAD ou FAD, que são transportadores de hidrogênio. Ao final, forma-se o composto de 4 carbonos, que novamente se unirá ao acetil-coenzima A.
reiniciando o ciclo. Aí tem o citrato, sofre a redução de CO2 mais o NADH2. Aí vem os 5 carbonos, aí sofre redução, 4 carbonos, aí vem sofre essa redução de novo, liberando de novo o NADH2, o FADH2, que são tirando os transportadores ali, o hidrogênio, transportadores de hidrogênio, o ATP, formando o composto de 4 carbonos comum, que vai reiniciar o ciclo de novo com os dois carbonos provindos do acetil. Tá, com a enzima A que libera a coenzima A, como você já sabe, né? Aí temos a cadeia respiratória. Isso foi o ciclo de Krebs. A cadeia respiratória é a última etapa, né? Que é por meio da cadeia respiratória, as cristas mitocondriais, a transferência do hidrogênio transportados pelo NAD e pelo FAD para o oxigênio, né? Formando a água. Ou seja, o NAD e o FAD, eles vão transportar o hidrogênio para as cristas mitocondriais e vão formar a água. O oxigênio é receptor final de hidrogênio, participa diretamente ali apenas da última etapa da cadeia respiratória, ou seja, o oxigênio só vai participar na última etapa da cadeia respiratória, que é a formação da água. Aí já a cadeia respiratória é dentro das cristas mitocondriais. O ciclo de Krebs é na matriz mitocondrial. Nós temos que aqui, durante essa transferência nós temos que na transferência de hidrogênio ao longo da cadeia respiratória, essa transferência dessa movimentação toda do FAD e do NAD, vai ocorrer uma liberação de elétrons excitados mesmo, que vão ser captados por transportadores chamados citocromos. Durante essa transferência, esses elétrons vai ocorrer que eles vão perder gradativamente a energia, e que esse processo será liberado em forma de calor, e outro vai ocorrer a fosforilação oxidativa, que é a formação do ATP. Ou seja, essa formação do ATP. Assim, a principal função da cadeia respiratória é a formação do ATP, que eles formam de 32 a 34 ATPs. Então temos um saldo resumindo, nós temos na respiração aeróbia, nós temos o glicólise, que é 2 ATP, cadeia respiratória, que vai ser mais 2 ATP, e na ciclo de Krebs, 2 ATP, e na cadeia respiratória de 32 a 34 ATP. Então nós temos um saldo de 36 a 38 ATP, que é muita bote energia aí para a nossa respiração. Tudo por conta no início lá da glicose. Nós temos a respiração anaeróbia, super fácil, respiração anaeróbia. Nós temos a respiração anaeróbia, são as bactérias desnitrificantes do solo, como temos as bactérias Pseudomonas denitrificans, ou seja, ela participa do ciclo do nitrogênio.